Tudo bem, pessoal? Professor Cleuber com mais uma aula. Hoje vamos falar sobre doença cárie, doença periodontal e câncer bucal. Essa é uma matéria da disciplina Educação em Saúde Bucal. Então vamos lá. Essa disciplina ela vai tratar sobre as principais doenças e afecções da cavidade oral que afetam a saúde da população em geral. Então, a doença cárie, a doença periodontal, o câncer bucal são afecções, são doenças que impactam diretamente a saúde pública. Por que a gente vai estudar isso? Porque, tendo educação em saúde bucal, nós conseguimos tratar essas doenças e diminuir a incidência, que é o principal fator quando nós estudamos essas doenças. Então, você auxiliar de saúde bucal, se trabalhar no serviço público, no próprio consultório, ou em escolas, qualquer lugar. Ou seja, os principais objetivos do profissional da saúde é a prevenção. Então, sabendo como que essas doenças ocorrem, como que são as principais tipos, quais são as principais causas e as principais atitudes que a gente tem que tomar para prevenir essas doenças, a gente vai ser um bom profissional da saúde, se a gente souber tudo isso. Por quê? Porque a gente pode, a partir daí, nós vamos conseguir fazer campanhas, promoção da saúde bucal, né? Então, hoje a gente vai estudar essas doenças para poder aplicar no seu meio essas mudanças, como atitudes de prevenção, principalmente, e se o indivíduo já está com alguma afecção na cavidade bucal, saber como indicar, ajudar o paciente, tá bom? Então vamos lá. Então vamos começar pela doença cárie. A doença cárie é a doença mais conhecida no ambiente odontológico, na cadeira do dentista, nos consultórios, nas escolas, né? Digo que eu acho que essa doença é a mais conhecida pela população em geral, mas também é a doença que mais aparece nas clínicas odontológicas e a população em geral. É uma doença que nós conseguimos saber os fatores etiológicos, sabendo que hoje não somente a ingestão de açúcar que faz com que o indivíduo tenha doença cárie ativa. Então, a dieta e o biofilme que é formado com essa dieta de carboidrato, de açúcares, é um grande fator que predispõe o indivíduo a ter a cárie. Mas ele não sozinho, hoje já se sabe que ele sozinho não produz a doença cárie. Então, fatores etiológicos como o biofilme, o que é o biofilme? É a camada que vive na superfície dentinária, né? Então ela é chamada de biofilme. Então todos os micro-organismos, as bactérias que vão parando aí na superfície dentária, se dá o nome de biofilme. E esse biofilme, quando presente dietas cariogênicas, que a gente fala que são dietas cheias com alimentos cheios de açúcar, carboidratos, ela aumenta muito o risco da doença cárie. Mas um outro fator determinante que se sabe hoje em dia é o hábito de higiene bucal. Então, o que eu quero dizer? Então, se a pessoa pode até ter dieta cariogênica, mas ela pode ter também uma higiene bucal excelente. Se ela tiver uma saúde bucal excelente, ela não vai ter cárie. O que eu quero dizer? Uma criança pode comer, lá, vamos falar da Páscoa, pode ter comido o seu ovo de Páscoa todo. Não é porque ela comeu o ovo de Páscoa muito doce, ela vai ter cárie. Não, se ela comeu o ovo de Páscoa e após 30, 40 minutos ela fazer a sua higiene bucal de forma adequada, ela não vai ter cárie. Então, hoje já se sabe que depende de vários fatores para o indivíduo ter a doença cárie. Tá? E o terceiro fator, que hoje se sabe que é muito importante, são os hábitos socioeconômicos, culturais e comportamentais dos indivíduos, que são modificadores dos fatores etiológicos. Por quê? O que eu quero dizer? Uma pessoa que tem mais informação
que tem mais informação cultural, mais informação escolar, uma pessoas que têm maior chance de ter educação, elas vão ter menos chance de ter a doença cárie, porque a informação, a prevenção é um dos fatores principais na prevenção da doença cárie, tá bom? Então, para o paciente ter cárie, hoje se sabe que depende de vários fatores. Então, não é só a pessoa comer bastante açúcar, ter uma dieta cariogênica, que ela vai ter doença cárie, não. Porque depende da dieta, da saliva que ela tem, qual é a qualidade da saliva do indivíduo, como que é o hábito de higiene bucal dela, qual é o tempo que ela fica sem escovar o dente, como que é o hábito dela fora em casa, na escola, qual que é o comportamento que ela toma frente à doença cárie, qual é a informação que ela tem sobre essa doença, aonde que ela mora, será que onde ela mora tem água fluoretada? Tudo isso já se sabe que influencia nesse processo de saúde e doença da doença cárie, tá bom? Então vamos lá. Então aqui um diagrama mais didático. Então o que de novo a gente quer dizer? Que a doença cárie não depende de apenas um fator, como eu dei o exemplo anterior, a dieta. Não, ele tem que ter todos esses fatores correndo junto para o indivíduo desenvolver a cárie. Então, ela tem que ter uma dieta cariogênica, tem que ter uma suscetibilidade do hospedeiro. O que é isso? Ele tem uma saliva ruim, ele tem algum fator predisposto que aumenta a chance de ter cárie. Por exemplo, o indivíduo fez uma tomada de radiação, cabeça e pescoço, porque ele sofre de um câncer bucal. Então, a radiação que é empregada na cabeça e pescoço, ela tem uma ação direta nas glândulas salivares, que faz diminuir o fluxo salivar. Então, a pessoa que saliva menos, como esses indivíduos, vai ter mais chance de ter cárie, porque a saliva é um efeito bastante protetor que a gente tem na cavidade oral. Outro fator que deve ter, tem que ter um micro-organismo na boca. Então, como que ele tem um micro-organismo na boca? Depende da dieta dele. Então, ele tem que ter a dieta, a sociabilidade do indivíduo, um micro-organismo ativo na boca e tudo isso aliado ao tempo, que eu falei da escovação. Se a pessoa o indivíduo escova os dentes de uma forma correta, 3, 4 vezes ao dia, dificilmente hoje ele vai ter cárie. Tanto que nos consultórios, até essa nova geração de crianças, adolescentes, já se tem um novo panorama. Tem muitos indivíduos que não tiveram uma cárie até hoje, até a sua vida adulta. Diferente das gerações passadas, que tinham muita doença cárie. Hoje, pela informação, pela própria prevenção nas escolas, nos jornais, na vida do indivíduo, na melhoria das condições, de ter mais condições de cuidar de saúde bucal, se mudou muito o panorama, o visual na nossa clínica. Então, existem muitos adultos que não tiveram uma doença cárie. Porque agora a gente sabe que a doença cárie depende de todos esses fascículos aqui para ela acontecer, não apenas de um. Tem que estar correndo isso tudo junto para poder ter a formação, o indivíduo ter a cárie ativa no seu dente. Entendido? Então, como que funciona a doença cárie no dente? Ela pode variar de uma doença só em esmalte, uma doença que pode pegar o esmalte e a dentina, e esmalte, dentina e também a polpa dentária. Então, a cárie ela vai se caracterizar por uma doença que dissolve e destrói a superfície dentária. Então, aqui, nesse primeiro quadro, a gente pode ver uma mancha mais escura aqui, que é a dissolução do nosso esmalte. Então, aqui em branco, a gente vê o nosso esmalte. Aqui, nessa cor mais amarelada, é a dentina. E nessa cor mais avermelhada, é a polpa dentária. Então,
Então aqui a gente consegue ver que a cárie ela está somente em esmalte, então ela está num período inicial. Então que ela cavitou, já, apesar de ela estar ativa e já ter uma cavitação no dente, ela está ainda só atingindo o esmalte. Num segundo momento, se nada for feito, ela pode se invaginar para onde? Para a dentina. É muito comum isso acontecer. Por quê? Porque no esmalte, o indivíduo muitas das vezes não vai sentir nenhum sintoma, porque o esmalte não tem inervação. Já quando chega na dentina, tem uma inervação. Então o indivíduo vai começar a sentir dor. Quando ele sentir dor, ele já está com uma doença cárie já em dentina, um segundo grau, podemos dizer. Então ela já atingiu o esmalte dentário e se invaginou para dentina. É muito comum o indivíduo sentir dor nesse momento. Lembra que eu disse anteriormente. Por quê? Porque a dentina ela tem inervação do dente. Tá? Então o indivíduo vai sentir dor quando atingir a dentina. Tá bom? Mas aqui ainda essa cárie não chegou na polpa dentária. E temos o terceiro grau, né? Nesse terceiro nível, que aqui podemos observar que a cárie passou do esmalte, passou da dentina e infectou, chegou na polpa dentária. Nesse momento, a gente pode observar aqui a mudança de cor da polpa sadia pela polpa infectada. Aqui já ocasionou uma morte da polpa dentária. Então, a partir de agora, o indivíduo não sente mais dor no dente, porque já morreu, vamos dizer assim, a vida do dente, que é a polpa, onde a gente tem o coração da inervação do dente. Tá bom? Então, aqui a gente já vê que passou o esmalte, passou a dentina e chegou na polpa. O problema disso é quando ela chega nesse nível, ela desce lá para o final da raiz e lá dentro, lá no final da raiz, dentro do osso alveolar, ela começa a formar um abscesso que a gente fala, que é o abscesso dentário. Então aqui vai estar milhares de micro-organismos que advêm dessa cárie lá para o final do dente. A gente vai ver que isso não é interessante para a saúde geral do indivíduo, mas veremos mais para frente. Entendido? Então a cárie pode se dar em esmalte, pode se dar esmalte dentina, esmalte dentina e polpa. Como que isso acontece? Qual que é o processo, o que acontece no dente que esse micro-organismo consegue dissolver o esmalte dentário e cavitar sobre o dente? Então, o que acontece de uma forma geral é que com a dieta cariogênica, nosso biofilme ofertando bastante carboidrato na superfície dentinária, há uma fermentação desse carboidrato e esse carboidrato na superfície dentária, de uma forma bem superficial, o que ele faz? Ele serve de alimento para a bactéria. Então a bactéria nesse meio tem bastante carboidrato fermentado, ela consegue se dividir em milhares. Ela encontra um meio muito bom para ela, um meio ácido, que ela consegue se dividir em milhares. E ela se dividindo em milhares, um subproduto que ela solta no organismo é o que? São ácidos. Esses ácidos, quando presentes na superfície dentária, com o tempo, ele consegue começar a cavitar o esmalte, a dissolver o esmalte. Então é isso que é o processo de cárie. Então existe a permanência do alimento do carboidrato na superfície dentária, que é um fator muito bom para a bactéria. Então com esse cenário a bactéria consegue se desenvolver, se multiplicar em milhares. E um fator que subproduto dessa multiplicação bacteriana é o ácido. Então o meio fica muito ácido e começa a ter bastante subproduto ácido advindo da bactéria, que consegue cavitar
e dissolver o esmalte dentário. Imagina, se esse ácido consegue dissolver o esmalte dentário, imagine quando chega na dentina, que é um tecido já mais frágil. Imagine na polpa. Então, passou o esmalte, ele chega com bastante facilidade na dentina e na polpa. Entendido? Então, aqui, ó, como a gente pode ver, o processo de doença para não ter lesão de cárie e ter lesão de cárie é uma balança, em que a gente tem fatores protetores, como é o fluxo salivar, que eu dei o exemplo anteriormente, fluoreto, cálcio, fosfato, que a gente pode encontrar nas pastas, nos enxaguantes bucais, componentes dietéticos protetores, com uma alimentação saudável, com alimentos que ofertem bastante carboidrato, diminuir e aumentar os alimentos saudáveis. E o controle mecânico do biofilme, o que é? Remover mecanicamente. O que é isso? É a escovação diária. Então, 3 vezes a 4 vezes por dia de escovação. São esses os fatores protetores que pendem a balança para cá, para não ter lesão da cárie. E agora vamos falar para os fatores patológicos, que são as bactérias acidogênicas, como eu disse. Essas bactérias, quando começam a multiplicar em volume, elas soltam esse subproduto ácido que dissolve a estrutura dentária. Carboidratos fermentantes, diminuir a ingestão de carboidratos como pães, alimentos com muito açúcar, massas, doces, tudo que é gostoso, né? Tudo que é doce. Diminuir esses alimentos, então a gente tem que diminuir, mas se tiver em bastante quantidade, ele vai pender a balança para ter lesão de cárie. A função salivar reduzida também, como deu o exemplo anteriormente, é um fator deletério para a gente ter doença cárie. Então ele ajuda a ter a doença cárie, essa função salivar reduzida. E o biofilme estagnado, o que é isso? O biofilme que fica há muito tempo sem uma remoção mecânica. O que é? Quando a pessoa não escova o dente, há 1, 2, 3, 4, 5 dias, e esse biofilme vai ficando cada vez mais organizado, com bactérias com maior poder patogênico para a doença cárie. Tá ok? Então a escovação é um dos principais fatores para você pender essa balança para não realização da cavitação, para não ter a lesão de cárie. Tá bom? Então, a gente pode ter classificação de vários tipos de cárie. Aqui eu vou falar de algumas das mais vistas na clínica, nas principais, para vocês, auxiliares, visualizarem o que a doença cárie causa na superfície dentária. Okay? Então, aqui é uma cárie primária. O que eu quero dizer? É uma cárie feita, construída, ela é em tecido dentinário que era sadio antigamente. Aqui era sadio, não tinha nenhuma restauração, não tinha nada aqui, né, nesse dente. E então o que aconteceu? O alimento parou aqui, teve o tempo sem escovação, e as bactérias conseguiram se multiplicar e jogar o subproduto ácido, formando essas cavitações aqui que a gente consegue ver nos sulcos dos dentes. Então, essa é uma cárie primária, ou seja, é uma cárie que foi desenvolvida em dente que era sadio. Tá? A gente pode também ver a cárie secundária. A cárie secundária, ela é uma cárie que é desenvolvida no dente que já foi restaurado. Ou seja, então a pessoa anteriormente já teve a doença cárie, que foi removida e foi restaurada, só que depois de algum tempo ela de novo teve o processo de cárie no dente. Então, é uma cárie secundária ou cárie recorrente, que já é a segunda vez que esse dente já sofre uma lesão de cárie. Muito comum em infiltrações, nas restaurações. Aqui, por exemplo, a infiltração teve uma restauração de amálgama, mas pode ser uma filtração em resina. Né? É muito comum isso na prática clínica. Outro tipo de cárie é a cárie de mamadeira, ou cárie rampante, que se fala, que é quando a criança tem uma injeção de açúcar
muito grande sem a escovação mecânica. Então a criança, principalmente em períodos noturnos, então a criança que toma mamadeira de noite antes de dormir e não escova os dentes todo dia, lembre-se bem daquele diagrama, não é só a dieta cariogênica, é o tempo também junto. Então essa criança provavelmente tem uma dieta cariogênica, vamos dizer uma mamadeira bem açucarada antes de dormir, só que ela não escova o dente todos os dias. Então todo dia ela tem uma dieta cariogênica e não escova o dente. E com o tempo aliado a isso, existe esse tipo de cárie de mamadeira que se fala, que é cárie envolvendo quase todos os dentes das crianças. Uma cárie de prognóstico ruim. Aqui também a gente consegue observar a cárie radicular, que é a cárie que se desenvolve na região da raiz. Abaixo do esmalte da coroa clínica do dente, essa doença cárie se desenvolve então na região mais radicular do dente. Então ela é denominada cárie radicular. Outro tipo é a cárie pós-irradiação. Então aquele indivíduo que sofre uma irradiação para tratar de um câncer de cabeça e pescoço, muitas das vezes ele vai ter alguns sinais na cavidade oral, como a diminuição do fluxo salivar e aliado a uma destruição um pouco característica dentinária de quase todos os dentes. Então, a saúde bucal do indivíduo irradiado deve ser tida como um desafio para a equipe de saúde bucal, né? Dos profissionais que cuidam desse paciente, para não chegar num estágio como este, com cárie em quase todos os dentes. Tá? Então essa é a cárie pós-irradiação. Essa aqui é a cárie de cicatrícula e fissura. Aqui os dentes eles têm algumas cicatrículas e algumas fissuras, que são esses sulcos nos dentes, que são profundos muitas das vezes, e são regiões que os alimentos conseguem parar de forma fácil e aliado a uma difícil escovação nessas regiões mais profundas. Então é comum a cárie de cicatrícula e fissura, tanto que em odontologia existe um procedimento, principalmente em pediatria, para quando a criança tem sulcos muito profundos, se fazer um selamento desses sulcos com ionômero de vidro, principalmente, para não ter essa possibilidade de retenção de alimento grande. Outro tipo é a cárie. Aqui é bem interessante falar que é a mancha branca. A mancha branca é o primeiro estágio da cárie, da doença cárie. Então não existe cavitação, não existe ainda a lesão com perda de estrutura do dente. Essa região mais branquinha aqui que a gente consegue observar nos dentes. Essa região, essa sim é a cárie de mancha branca, que é a primeira etapa que o dente aqui, o que ele está fazendo? Ele está tentando, de todas as formas, se proteger contra o indivíduo, o micro-organismo, a bactéria da doença cárie. Então ele produz muito cálcio, ele produz e tenta produzir de uma forma exagerada produtos que consigam proteger o dente. Então ele fica esbranquiçado. Tá? Então é um primeiro estágio que o dente faz uma tentativa de parar essa doença. Mas, se o indivíduo continua com os mesmos hábitos que ele vai tendo, como a gente já disse anteriormente, os fatores patológicos, ele vai ter uma cavitação, que é esse início aqui. Ó. Após esse primeiro início de mancha branca, ele pode ter a cavitação. Então, o primeiro estágio da doença cárie é a mancha branca. Tá? Aqui a gente também pode observar uma cárie, uma mancha branca, muito comum em pacientes pós-ortodontia. Então, aquele paciente que usa o aparelho e não tem uma higiene bucal muito boa, é muito comum, você já deve ter visto isso, pessoas que têm os dentes mais brancos
dos lados dos bractes. Aqui a gente consegue ver com clareza aqui se tinha os bractes, que são os tijolinhos do aparelho fixo, que então se junta bastante biofilme, bastante micro-organismo, placa bacteriana aqui nessas regiões. E, como eu já disse, essa mancha branca é um estímulo do dente de protetor que ele tem. Mas, se o paciente agora, principalmente agora que tirou o aparelho, agora ele consegue ter uma higiene bucal melhor, não praticar uma boa saúde bucal, ele vai caminhar com uma doença com cavitação. Ok? Então, esses são alguns exemplos de denominação da doença cárie. Bom, agora a gente vai falar da gengivite e da periodontite. A gengivite e a periodontite são doenças na cavidade bucal que têm uma relação uma com a outra. Então a gente vê que a gengivite é uma inflamação exclusivamente da gengiva. Então o indivíduo vai ter uma inflamação da gengiva ao redor dos dentes. Então, sabe aquela pessoa que tem aquela gengiva sangrante, fala: doutor, toda vez que eu escovo o dente sangra, por isso que eu não escovo. É essa pessoa que tem gengivite. Tá? Então, aquela gengiva vermelha, sangrante, ela não é saudável. Um indivíduo que tem esses tipos de característica, ele tem uma gengivite. Tá? Então, qual que é o contrário de uma gengiva patológica, que é essa gengiva vermelha, sangrante? A gengiva tem que ser rosada e com aspecto de casca de laranja. Então, ela tem um aspecto cheio de furinhos se a gente olhar ela com calma. Tá? Então, ela é diferente de uma gengiva inflamada. A gengiva inflamada é aquela vermelha, inchada, sangrante. Tá? Então, esse é o indivíduo que tem gengivite. Se essa inflamação, se continuar esse alimento, essa placa bacteriana aqui na gengiva, o tártaro aqui na gengiva, por algum tempo, esse indivíduo vai avançar para outra doença, que a gente chama a periodontite, ou a doença periodontal, que é o estágio mais avançado da gengivite. Então, agora ela não vai afetar só a gengiva, ela vai afetar os tecidos de suporte do dente. Tá? Então, vai afetar o ligamento periodontal, principalmente aqui, como a gente consegue observar, que é o tecido que suporta, que dá suporte ao dente do indivíduo. Então, é muito comum aqueles indivíduos com dentes moles, aqueles indivíduos que têm uma péssima higiene bucal e têm os dentes todos amolecidos. Esse é um indivíduo com doença periodontal. Por quê? Porque a doença periodontal ela vai avançando e o indivíduo vai perdendo o ligamento periodontal. E o ligamento periodontal, como a gente sabe, ele é a região do dente que dá firmeza para o dente. Ele como fosse um amortecedor do dente. Só que ele é um amortecedor que dá resistência ao dente. Então, com a doença periodontal avançando cada vez mais, ele vai perdendo esse tecido de suporte e cada vez mais ficando com uma mobilidade maior do dente. Então, quais são as características da periodontite também? Ele vai ter uma gengiva péssima, vermelhada, sangrante, com placa bacteriana, tártaro abaixo, muitas vezes abaixo da gengiva, que são tártaros ou placas aqui, já mais difíceis de remoção e mais preocupantes, né? Eles têm uma pigmentação mais amarronzada, escura. Por quê? Porque esse tártaro tem uma característica de ter aqui bactérias que não precisam de oxigênio para sobreviver. Ela o que? Ela se alimenta do quê? Do sangue aqui, dos tecidos aqui do ligamento periodontal. Então ela tem uma cor mais amarronzada, que é a da hemoglobina do dente, do tecido de suporte do dente.
Então ela vai ter sempre uma característica mais amarronzada, mais escura esse tártaro, diferente do tártaro que é acima da gengiva. Esse tártaro já são as bactérias que povoam ali, são as bactérias que precisam de oxigênio para sobreviver. Então elas têm como fonte ali sobrevivência a placa bacteriana supragengival, acima da gengiva. Então elas conseguem viver com oxigênio. E quando ela começa a descer nos tecidos de suporte, não tem tanto oxigênio, são as bactérias que não precisam de oxigênio para sobreviver. Sobrevivem dos subprodutos da necrose desses tecidos, do suporte do dente. Então a periodontite é um processo mais sério e avançado da gengivite. Tá bom? Então são aqueles indivíduos que têm aqueles dentes mais moles, aqueles dentes maiores, aquela pessoa que você olha que tem um dente grande, são aquelas pessoas que já perderam bastante osso, bastante tecido de suporte do dente. Então vai ter essa característica de bolsa que a gente fala, que é quando perde o osso ao redor do dente, é como diferente desse lado, e forma uma bolsa de tártaro, de placa bacteriana lá embaixo, que cada vez torna um processo progressivo para a perda do dente. Então aqui a gente pode observar um indivíduo normal. Então quando a gente usa aquela sonda periodontal, a gente vai conhecer depois, a sonda periodontal na clínica, é a sonda que a gente usa para medir aqui a profundidade do sulco do dente. Tá? Então a gente põe aqui, ela vai ter uma profundidade X, quando ela é saudável. Aqui igual nessa figura 1. Na figura 2, a gente já consegue ver um processo periodontal inicial aqui. Já teve um pouco de perda de osso aqui, de tecidos de suporte do dente. E aqui a gente já pode observar uma sondagem, uma profundidade maior. E quando a gente começa a ver na estrutura 3, uma periodontite avançada, a gente tem uma grande perda óssea, uma bolsa periodontal maior, então a sonda entra com facilidade aqui, não tem tanto mais osso para segurar o dente. Entende? É um processo já mais avançado. E a gente pode observar também aqui nessas ilustrações, a boca aqui saudável, a gengiva recobrindo de uma forma legal os dentes, rósea, com uma anatomia bem saudável. Aqui a gente já consegue observar uma gengiva mais vermelha, inflamada, no processo já inicial da periodontite. E aqui, nesse processo mais avançado, a gente já vê a gengiva vermelha, ela já com uma profundidade maior. Tá vendo que aqui a gengiva já baixou. Aqui a gente já consegue observar os dentes, aqui a parte da raiz do dente, porque teve a perda óssea. Então, é aquelas indivíduos que a gente observa que tem um dente grande, não é que ele tem um dente grande, é que já teve uma perda óssea bem considerável nesse processo de saúde e doença. Então, aqui é uma situação já mais avançada. Esse indivíduo provavelmente tem uma movimentação desses dentes muito grande. Então, esse indivíduo já está numa situação bem avançada da doença periodontal. Aqui só voltando de novo e mostrando a cárie inicial no esmalte, a cárie já secundária no esmalte na dentina e essa cárie que pega o esmalte, dentina e polpa dentária, podendo formar o abscesso. Os abscessos dentários, ele pode ser classificado em duas classes. Os abscessos dentários intrabucais, que ocorre. Então aquela lesão vai na polpa e desce lá na raiz do dente, né? E esse abscesso não tem para onde sair. Ele vai procurar um lugar para sair. Então ele muitas das vezes rompe o osso alveolar aqui próximo aos dentes e aparece como uma bolsinha ao lado
da gengiva. Isso nós chamamos de fístula. Então aqui, se a gente cortar, vai sair um monte de pus, que é a infecção que estava lá dentro do dente. Muitas vezes, essa fístula pode se romper de forma espontânea. Então o indivíduo vai sentir um gosto ruim na boca, só que vai melhorar os sintomas de dor dele. Tá? Então, esse é o abscesso intrabucal. Mas, mostrando para vocês como que a saúde bucal é muito importante, existem abscessos que, quando não tratados, abscessos crônicos que se tornam agudos, ele muitas das vezes não pode ser intrabucal, ele pode ser o que agora? Extrabucal, e tornar o cenário bem desfavorável ao paciente. Muitas das vezes depende de internação hospitalar, drenagem em centro cirúrgico e internação com antibióticos potentes. E muitas das vezes, quando em mandíbula, é muito perigoso, que pode também levar o indivíduo a óbito, se essa infecção descer para o pescoço, para a região que a gente chama de mediastino, que é a região do pulmão, onde o paciente pode entrar em sepse. Sepse. O que é sepse? Uma infecção generalizada do corpo inteiro. Então, é importante vocês saberem, auxiliares, que se vocês forem fazer uma campanha numa escola, no seu próprio consultório, qualquer lugar no posto de saúde, se você trabalhar passar no concurso, trabalhar no governo, que a saúde bucal é muito importante e muitas das vezes ela não é levada em conta. Mas esses casos de abscessos extraorais, abscessos grandes, que complicam e precisam de internação, que precisam de UTI, precisam de drenagem de centro cirúrgico, e muitas vezes também, com casos não favoráveis, são muito comuns, não são incomuns. Se você participar de um ambiente hospitalar, no SUS, você vai observar que isso é um quadro clínico não muito incomum, principalmente na faixa dos pacientes com poucas informações, aqueles pacientes mais desassistidos. Então, se liguem que a saúde bucal é muito importante. Então, essa parte periodontal, essa parte endodôntica do canal do dente, a cárie dentária, que é o começo de tudo, é muito importante vocês, auxiliares, saberem esse processo para conseguirem sensibilizar o paciente quando vocês forem fazer a sua campanha, a sua educação em saúde bucal. Tá ok? Então, esse paciente desenvolveu esse abscesso extraoral, que necessitou de internação, intubação desse paciente, cultura bacteriana desse abscesso, e felizmente esse paciente teve uma boa melhora. Mas não é todos os pacientes que podem ter essa melhora. Pode ter pacientes que podem ter a piora. Ok? E outro fator que eu quero conversar com vocês, que é muito importante, é essa situação. Quando a gente tem uma cárie, essa cárie passa o esmalte, passa a dentina, entra na polpa dentária, ou essa placa bacteriana, ou esse biofilme que fica na superfície dentária, começa a um processo periodontal grave, a doença periodontal mais avançada, começa a descer abaixo da gengiva, a ter culturas bacterianas mais antigas, mais especializadas, começam a descer e povoar a região ao redor dos dentes, no ápice da raiz. E eles podem causar uma situação que chama bacteremia, que a gente vai ver que é uma situação que a gente tem quase todos os dias. Mas nesses indivíduos que têm uma saúde bucal ruim, tem uma cárie aberta na boca, tem uma doença periodontal já mais avançada, essa bacteremia pode causar uma doença mais grave
em outras regiões do corpo. Então, o que eu quero dizer? A bactéria que está ali na região do dente, ela pode viajar a corrente sanguínea nesses pacientes e ir para o cérebro, ir para o coração, ir para o pulmão, para as articulações e causar doenças sistêmicas, muitas vezes também pode ser fatais. Então, a doença, a saúde, quando as pessoas falam que a saúde começa na boca, é verdadeira, porque as bactérias, quando organizadas e caem na corrente sanguínea, pode causar bastante efeitos deletérios para o indivíduo, como muitas doenças que a gente vai ver agora. Então, a bacteremia, o que eu quero dizer? Ela é um processo que essas bactérias, enquanto são locais, se tornam sistêmicas. Então, ela, por meio da passagem dessas bactérias para os vasos sanguíneos da região, elas alcançam os outros órgãos do organismo. Essas bactérias, em pacientes principalmente com saúde bucal ruim, como esse indivíduo aqui, uma doença periodontal avançada, corre um grande risco de essas bactérias presentes na boca caírem na corrente sanguínea e chegarem em outros órgãos, causando várias patologias nesse paciente. Então, como é bastante frequente a bacteremia, e o que eu quero dizer aqui também é que qualquer indivíduo pode acontecer bacteremia. Aqui, Roberts e alguns colaboradores, em 2000, eles fizeram uma pesquisa. O que eles fizeram? Eles pegaram 257 crianças saudáveis que receberam restauração odontológica. Então, essas crianças foram numa clínica odontológica para fazer uma restauração de rotina. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram cultura de sangue dessas crianças após 30 minutos de que elas foram no dentista. Então, para fazer essa cárie. Então, a criança foi lá no dentista para fazer a cárie, fez o procedimento, tirou a cárie, e após 30 minutos que elas saíram, foi realizada a remoção de um pouco de sangue para fazer a cultura do sangue. O que eles viram? Que, por causa, qual que foi o procedimento que foi feito na criança? Colocou o dique de borracha, que é esse dique aqui, para fazer o isolamento absoluto do dente. Colocou uma cunha, que é aquela porção de madeirinha que vai aqui na interproximal do dente. Então, a colocação do dique de borracha e da matriz, da cunha e da matriz, causou uma sepsemia em 32% das crianças. Ou seja, o que eles viram? Que o sangue das crianças tinha um valor maior de bactérias correndo no sangue após esses 30 minutos do procedimento clínico que foi feito. Então, em todas as pessoas vai causar uma bacteremia, uma sepsemia. Mas essa sepsemia, como foi nessas crianças, não causa problema algum. Por quê? Porque é uma sepsemia controlada. Diferente de quando se tem uma saúde bucal ruim. Aí, essa sepsemia pode ser preocupante. Então, o que eu quero dizer? Então, vamos dar um exemplo. Na nossa própria mastigação, numa escovação dos nossos dentes, a gente tem o atrito, por exemplo, da escova com a nossa gengiva. Só esse atrito da escova com a gengiva já causa uma bacteremia. Então, as bactérias que estão ali na gengiva, com esse atrito, elas caem na corrente sanguínea e causam uma bacteremia. Tá? Então, por isso que é importante a saúde bucal. Então, imagine essa bacteremia em pacientes com doença periodontal avançada, por exemplo, com todos aqueles dentes com placa, tártaros na boca toda. Então, essa bacteremia é muito maior. Tá? Então, essas bactérias podem ser importantes em caso que o paciente tenha problema do coração, por exemplo. Por exemplo, um paciente que já tem uma prótese, uma válvula no coração, tem algum tipo de prótese no coração, essas bactérias, quando caem na corrente sanguínea, elas têm uma chance maior de parar lá na válvula do coração. Então, nesses pacientes que já têm alguma prótese no coração, temos que tomar redobrado atenção com esses pacientes. Então,
Até existem, né, protocolos, quando se vai fazer algum procedimento odontológico nesses pacientes, de fazer uma profilaxia de antibiótico antes de começar o atendimento. Tá? Mas, o que eu quero dizer, não é só no procedimento odontológico que tem que ter cuidado desse paciente que tem uma válvula cardíaca ou tem algum problema no coração. Porque a própria escovação do dente, a própria mastigação, um machucado que ele tem na boca, pode causar a bacteremia e vai causar a viagem dessas bactérias lá para a prótese do coração que ele tem. Causar uma bacteremia lá que pode ser importante e ser letal para ele. Então, pacientes que têm doenças cardiovasculares, ele tem um risco de endocardite, que é a infecção bacteriana, é aumentado. Né? Então, esses pacientes têm que ter uma cobertura antibiótica durante o tratamento. Além disso, pacientes que têm ateroma, que são as placas de gordura também dos vasos sanguíneos, então tem que tomar mais cuidado ainda quando tem bacteremia, essas bactérias param lá nos vasos sanguíneos, nessa gordura, e pode ocasionar muitos outros problemas, como um risco maior de infarto também. Tem alguns estudos também falando que a doença periodontal avançada em pacientes grávidos, em mães em gestação, tem um risco maior aumentado de parto prematuro. Né? Então, as mães também é importante ter uma saúde bucal de qualidade, porque se tem muitos estudos linkando parto prematuro com doença periodontal avançada. E aqui, ó, eu queria mostrar para vocês também uma pesquisa, encontraram em pacientes que têm ateroma, que são essas placas de gordura nos vasos sanguíneos. Essas pessoas, foi feita então uma cultura dessa gordura aqui do coração, e em 22 a 26% desses pacientes foram encontrados o quê? Bactérias da cavidade bucal. Então, em muitos desses pacientes, essas bactérias que estão na boca viajam até essa gordura que para nos vasos sanguíneos. E ali elas podem causar uma bacteremia muito importante e fechar a luz desse vaso ou causar uma infecção no corpo generalizado. Então, é muito importante, novamente, a saúde bucal. Outro fator que a gente tem que levar em consideração em pacientes com doença periodontal ou qualquer outro tipo de doença bucal é o paciente com diabetes, que já está bem estabelecido que o paciente que tem diabetes ele tem uma maior chance de ter doença periodontal. Também, parece que algumas pesquisas também estão indicando o inverso, ou seja, o paciente que tem doença periodontal ativa, avançada, ela agrava o diabetes. Olha para vocês verem, se vocês não sabiam, o quanto importante é a saúde bucal para a saúde sistêmica, para a saúde geral dos pacientes. E uma pesquisa que eu queria deixar com vocês também, olha que interessante, que alguns indivíduos que tiveram um abscesso cerebral, ou seja, tiveram uma infecção na cabeça, que teve que abrir, fazer a cirurgia para remoção de um abscesso cerebral, foi encontrado, teve evidências que foi encontrado bactérias orais, ou seja, nessa pesquisa, nesse estudo, não encontraram nenhuma outra causa no paciente que não fosse uma infecção no dente dessa bactéria. Então, no próprio abscesso cerebral foi encontrada essa bactéria que morava na cavidade bucal, que é uma bactéria bem associada à flora bucal. E, aliado a isso, esse paciente não tinha nenhum outro agravante que que poderia ser linkado. Então, as únicas evidências de infecção eram
os dentes, ó, 4 dentes molares com doença periodontal, esse indivíduo tinha. Então, vejam bem onde pode chegar a falta de higiene bucal, o que pode causar em um paciente. Tá? Então, a gente falou já da cárie, falamos da doença periodontal, e agora vamos falar do câncer bucal. Tá? A doença muito relevante, muito encontrada também na população brasileira. Então vamos, primeiramente, antes de falar das características do câncer de boca, a gente vai falar o que é um câncer. Já pensaram pararam para pensar o que é um câncer bucal? Então, como que é a carcinogênese? Como que nasce o câncer numa pessoa? Então, vamos, de uma forma simples, tentar explicar isso. Tá? Então, todo dia no nosso corpo, a gente tem divisões celulares. Então, uma célula divide em 2 células iguais. Né? Então, essa célula aqui divide em 2, essa célula vai dividir em 2. Tá bom? E essa célula, quando se tem uma divisão normal, ela tem memória. Ela sabe que ela vai viver um pouquinho, depois ela vai dividir e vai morrer. Né? Isso é o curso normal de uma célula. Só que, muitas das vezes, essa célula, quando divide, pode ocasionar um erro nessa divisão celular. E causar uma célula, em vez de ser uma célula idêntica, normal, causa uma célula mutada. Essa célula mutada, ela não sabe muito o que é regra, ela é uma célula egoísta que vai querer toda a energia do corpo, toda a energia disponível ali no tecido para ela. Ela é uma célula cancerígena, que a gente fala. Então, mas essa divisão errada acontece todo dia no nosso corpo. E a gente tem células que defendem isso, processos de mecanismo de defesa. Então, aconteceu uma divisão errada, o que o nosso corpo faz? Uma apoptose, que é a morte programada dessa célula. Ele vê que essa célula não é boa, ele mata essa célula. Então, não tem câncer. Quando a gente é jovem, quando a gente tem uma saúde boa, tem uma vida saudável, esse mecanismo de proteção funciona muito bem. Mas quando a gente vai envelhecendo ou quando a gente tem algumas atitudes não saudáveis em nossa vida, por exemplo, como o uso no câncer bucal, por exemplo, o fumo, o tabaco, a ingestão grande de álcool, ou o câncer de pele, por exemplo, ou no câncer de pele, por exemplo, quando a pessoa fica no sol, aquela pessoa branquinha fica muito tempo no sol, trabalha na roça. Isso é um fator que diminui esse fator de proteção do nosso corpo. Então, a idade e esses fatores ambientais fazem com que esse mecanismo de defesa do nosso corpo possa falhar. Então, pode acontecer um dia uma divisão, vai acontecer a divisão e vai ter essa célula mutada, vai dividir errado. Só que o nosso corpo, dessa vez, não vai conseguir matar essa célula. Essa célula, quando ela não é aniquilada no ninho, que a gente fala, ela começa a se reproduzir de alguma forma desordenada. Ela é igual nessa ilustração, o bichinho feio aqui. Ela é uma célula totalmente diferente das outras, do tecido. Então, o que essa célula cancerígena vai fazer? Ela vai começar a se dividir igual uma louca. Ela vai dividir de forma desordenada no organismo. Ó, como a gente pode ver nesses esquemas, vai formando uma ou outra, muitas células. E essa reunião de células formam o tumor. Então, esse tumor, com essa quantidade, milhares de células se multiplicando de uma forma desordenada, ocasiona o câncer bucal. Ou câncer bucal, câncer de pele, qualquer tipo de câncer é assim que se desenvolve. Tá? Então, essa divisão, como essa célula não para de se dividir, não tem ordem,
ela vai se dividindo, ela pode se dividir e chegar em outros órgãos do corpo. Ela pode cair na corrente sanguínea e chegar em outros órgãos do corpo. Como que se chama isso? Metástase. Então, quando ela se divide e ela cai na corrente sanguínea, ou ela consegue se dividir em outro tecido, em outro órgão, se dá o nome de metástase. É aqueles cânceres que têm uma origem, só que eles vão se multiplicando em outros lugares do organismo. Então, o câncer pode ser metástico. Então, ter bastante metástases, né? Então, o câncer de mama, por exemplo, ele tem uma afecção para metástase óssea, que a gente sabe, tá? Então, o câncer carcinogênese que a gente fala é assim, é a partir de uma divisão mal sucedida. Essa divisão mal sucedida não é parada ali, o nosso organismo não consegue se defender, não consegue aniquilar essa célula inicial, essa célula mutada. Então, quando o nosso organismo não consegue aniquilar essa célula mutada, ela começa a se dividir de uma forma desordenada e formar o tumor, tá? O câncer. E é por isso que é uma das explicações por que a pessoa com câncer fica tão abatida, sem energia, porque essa célula quer a energia toda para ela, toma muita energia do corpo só para ela. Então a pessoa fica sempre abatida e sem energia para as outras coisas. Isso é o câncer. Tá? Então agora vamos falar mais um pouquinho aqui, outro exemplo para ficar mais claro. Células normais. Células normais se dividem, células normais crescem e se reproduzem e morrem, de uma forma geral, como eu disse anteriormente. Só que pode ter alguns agentes carcinogênicos, como eu falei, o sol, o tabaco, ou uma falha do sistema imune nosso e causa uma célula mutada. Então, divide uma célula mutada. Essa célula sofre uma alteração do material genético. E essa célula mutada, ela começa a se reproduzir. Ela se reproduz do quê? De uma forma desordenada, dando origem a um tumor. Então, essas células invadem outros tecidos e órgãos. Isso aí já é uma metástase, também pode ser considerada. Quando ela cai na corrente sanguínea, ela causa a metástase. Então, o câncer ele tem essa origem. Agora vamos falar um pouquinho da estimativa de casos, principalmente do câncer bucal. Tá? Então, a estimativa por ano, acho que essa aqui é de 2015, de 14.700 casos por ano que a gente tem de cânceres bucal por ano. Aqui uma normativa mais atualizada de 2020 já se considera mais de 15.000 casos por ano, casos novos por ano que se tem no Brasil. Olha aqui que legal esse aqui, ó. Então marquem bem se vocês forem dar uma palestra ou fazer uma campanha de educação em saúde bucal, forem falar de câncer bucal, olha esse dado. Como é muito maior nos homens a taxa de novos casos. Mulheres, 3.500 casos e 11.000 casos em homem. Por que será? Que isso, 70% dos casos cometem o sexo masculino e são diagnosticados com idade superior a 50 anos. Tá? Então, os indivíduos já quase idosos são os mais afetados. E mais de 50% dos casos, uma coisa mais triste que a gente tem, é que são diagnosticados em casos mais avançados da doença. Então, principalmente no homem que não vai ao médico, até coloquei um gráfico aqui, porque os homens não vão ao médico. 22% falam que tem mais coisas a fazer, outros têm medo, outros têm medo de passar situações constrangedoras, perguntas. Então o homem ele tem um preconceito maior de se cuidar. Então isso reflete bem no câncer bucal e principalmente nos casos mais avançados. Principalmente os idosos, pessoas com menos informação, não vão procurar ajuda no começo, ou não sabem nem identificar, né, no começo. E vão ser diagnosticados em situações mais avançadas, em que muitas das vezes
haverá mutilação e não cura total nesses indivíduos. Então, qual que são os principais fatores de risco para câncer de boca? O principal fator de risco para câncer de boca é o tabagismo. O uso de cachimbos, o hábito de mascar fumo, principalmente mascar fumo é o principal, além do tabagismo. Mas é mais inerente isso aqui nos Estados Unidos, que tem mais pessoas que mascam o fumo. Mas o tabagismo é o principal fator de câncer bucal. E chama atenção aqui para a moda agora dos mais jovens usar o narguilé. Então o narguilé acaba sendo pior que o cigarro, porque ele não tem filtro. Quanto de uma vez só, quanta fumaça vai sem filtro para o pulmão. Então o narguilé chega a ser mais deletério do que o próprio cigarro. Um outro fator importante para câncer bucal, principalmente câncer de lábio mais externo, é a irradiação, a exposição à radiação solar. Então aquelas pessoas, aqueles velhinhos que trabalharam muito tempo na roça, branquinhos, sem usar chapéu, sem usar filtro solar, eles têm mais chance de ter câncer bucal. Outro fator que os estudos estão mostrando que é o etilismo. Então, a injeção principalmente de bebidas destiladas, vodka, pinga, whisky, todas essas bebidas destiladas têm um fator maior para causar câncer bucal. E as pesquisas apontam, quando se usa principalmente o tabaco junto com o álcool, isso tem uma potencialização do risco para câncer de boca. Então, o fumo junto com o álcool, concomitante, ou seja, junto, ele tem um risco maior para câncer de boca. Então, tabagismo, exposição solar, etilismo e tabagismo e etilismo junto. Aqui eu só coloquei uma ilustração mostrando quanto de características aqui, componentes químicos que o cigarro tem deletérios, nicotina usada em repelente, cianeto, formaldeído, alcatrão, butano, amônia, acetona, monóxido de carbono, arsênio, ácido sulfúrico. Então, muitos componentes químicos ruins e com maior risco para causar câncer de boca. Aqui é outra ilustração mostrando que após 8 horas que você para de fumar, o nível de oxigênio já no corpo aumenta. Após 24 horas, o risco de acidente cardíaco diminui. Após 48 horas, o olfato e o paladar já pode melhorar. Chegando aqui, 15 anos após parar de fumar, a chance de você ter um câncer bucal, um câncer de pulmão, é igual a de um indivíduo que nunca teve. Outro fator que pode ser um fator predisponente a câncer de boca são próteses mal adaptadas. Então, aquelas próteses totais, aquelas dentaduras antigas, mal adaptadas, que passam 15, 20 anos ali na boca dos indivíduos, ou próteses removíveis também, que passam muitos anos sem uma adaptação, sem uma troca dessa prótese, pode ocasionar lesões repetitivas toda hora, todo dia, ocasionando lesões repetitivas na boca do indivíduo, que lá na frente pode ser um fator que pode causar uma lesão cancerosa na boca. Então, tome muito cuidado com próteses mal adaptadas. Quais são os sinais precoces para detectar o câncer bucal? Isso é uma das coisas mais importantes que tem. Tá? Então, feridas indolores que não cicatrizam por mais de 15 dias, manchas ou placas vermelhas ou esbranquiçadas e sangramento sem causa desconhecida. Então, aquele paciente que não tem doença periodontal, não tem gengivite e está tendo sangramento na boca sem saber por quê. Então, esse é um indivíduo que tem que ter um acompanhamento. Ou nódulos caroços no pescoço, ou ronquidão persistente. Isso são características
sinais precoces de câncer de boca. Então aqui as manchas brancas, que chamam leucoplasias nos pacientes. Então são aqui lesões que não cicatrizam por mais 15 dias, aqui manchas brancas também. Isso são sinais precoces de lesões que podem ser cancerígenas. Aqui outros nódulos, outras lesões em lábio, e aqui já uma lesão maior, já um estágio mais avançado. Como prevenir então? Como prevenir o câncer de boca, principalmente? Não fumar, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, principalmente as bebidas destiladas, ter uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, alimentação saudável, usar preservativo, inclusive na prática do sexo oral, isso que é muito importante contra o HPV. Tá? Reduzir a exposição ao sol ou adotar medidas de proteção, então boné, chapéu, filtro solar, para evitar o câncer de lábio e de pele, principalmente quem tem pele branca, nos indivíduos mais branquinhos, e vacinar contra o HPV. Essa vacina tem à disposição do SUS. E aqui eu coloquei uma imagem do INCA, do site do INCA, do Instituto Nacional de Câncer, o que causa câncer. Então, olha que interessante, 10 a 20% são causas genéticas, então não tem nada a ver com você. E 80 a 90% são causas ambientais, então são alimentação, obesidade, tabagismo, alcoolismo, exposição ao sol, HIV aqui também. Então, são fatores ambientais, são o maior tipo de condições que levam ao câncer. Então, a prevenção, a educação, a prevenção deve ser feita. E você, auxiliar de saúde bucal, tem um fator grande nisso, na educação dos pacientes. Aqui são alguns passos para a gente fazer o exame, o autoexame de se o paciente tem câncer bucal, para detecção de sinais precoces de câncer bucal. Então tudo começa vendo o lábio externo, depois puxa a bochecha, o lábio do paciente, vê o lábio internamente, embaixo, em cima, nas bochechas, dos dois lados, vê a língua, o céu da boca, põe a língua para fora, depois puxa a língua, vê os laterais da língua, o assoalho da boca, o ventre lingual, palpa o assoalho da boca para ver se não tem nada endurecido e novamente os lábios externos. Outro modo, que são 8 passos para ver. Então, se vê a gengiva puxando o lábio, palpa os lábios internos, palpa a bochecha, a posterior ali da gengiva dos dentes, o lábio inferior, as gengivas, puxa a mucosa também inferior do lábio, céu da boca, o palato duro. Também olha bem acima do palato, o palato mole, a região das amígdalas, abaixo da língua e as bordas linguais. Tá? Algumas referências que a gente utilizou. Espero que vocês tenham aproveitado. Então foi a introdução da matéria Educação em Saúde Bucal, onde nós falamos das doenças cárie, da doença periodontal e do câncer bucal. Nós teremos uma próxima aula mais aprofundada sobre as formas de prevenção de cada doença, né? Principalmente a doença cárie e a doença periodontal. A câncer bucal a gente já acabou falando bastante. Então, nas próximas aulas a gente vai falar isso. Só que primeiro vocês têm que ter fundamentado o que são essas doenças. Acredito que deu para ter uma boa introdução. E qualquer dúvida, como sempre, mande para a gente. Até a próxima!